Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do Top 5, onde a gente elege 5 fatos curiosos, 5 jogadores, 5 treinadores, enfim. Fazemos aí um ranking de curiosidades sobre o Atlético Paranaense que vem junto com essa leva de conteúdos que a gente está fazendo nesse mês de abril para vocês, com conteúdos todos os dias. E para a gente continuar fazendo esses conteúdos todos os dias, é muito importante que vocês apoiem o canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, dá um like no vídeo, comenta alguma coisa. Se você quer participar da nossa comunidade mais ativamente, a gente tem um grupo no WhatsApp, o link tá aqui na descrição desse vídeo e ajuda muito a gente esse pequeno ato. Mas se você quiser ajudar mais ainda, apoia.se/Pacundê e você ajuda esse e outros programas da Pacundê também a continuarem existindo, não é não, Adé? Certo, Marcão, com certeza absoluta. E vamos falar do homem, né? E hoje a gente separou aqui, já que estamos vivendo uma polêmica, demite não demite treinador, agora demitido, né, oficialmente. Mas já que estamos vivendo essa polêmica, resolvemos separar 5 vezes, uma delas é um compilado de coisas, em que o Petralha foi polêmico de alguma maneira. Algumas delas vocês vão ver que foi pro bem, algumas vocês vão ver que foi pro mal. Então, depois da vinheta, a gente já começa. Roda! Marcão, a gente ia fazer um top 200, né? Tá. Daí não ia sobrar tempo aqui pro canal. Chegou num momento que era relacionamento com a torcida e daí acabou que deu, sei lá, uns 10 casos, a gente preferiu unir todos. Mas o primeiro caso que eu queria trazer aqui, Adé, onde o nosso presidente foi polêmico, é lá no começo da sua passagem como presidente do Atlético, o célebre caso Ives Mendes. Se você é muito novo, se você não lembra, não sabe o que aconteceu, em 1997, uma reportagem de denúncia no Jornal Nacional colocou o então presidente da CONAF, a Comissão Nacional de Arbitragem do Futebol, o Ives Mendes, como a principal figura dentro de um esquema de corrupção que basicamente consistia em o Ives Mendes vendia os jogos para os presidentes, para os dirigentes dos clubes, em troca de dinheiro para a campanha de deputado federal dele. Vazaram alguns áudios, um dos áudios era uma gravação telefônica entre Mário Celso Petralha e Ives Mendes. O presidente do Corinthians, na época, também teve os áudios vazados e esses foram os dois principais dirigentes envolvidos no caso Ives Mendes. Então o imbróglio acabou indo para uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Enfim, ele nunca foi esclarecido 100% por vários motivos. Um deles é o motivo político, né? O Ives Mendes ele era alguém muito bem relacionado. E outro ponto é que o próprio Ives Mendes não foi lá prestar depoimento na comissão especial, ele foi banido do futebol, não participou mais de nada, mas também não foi preso, nada aconteceu. Os dois únicos punidos foi o Petralha e o presidente do Corinthians na época. Eles não puderam fazer nada oficial junto com a CBF, mas não levaram nenhuma punição administrativa e o Atlético levou a punição mais curiosa do futebol. Ficou 1 ano punido, mas participou de todas as competições. Então no fim das contas acabou virando pizza esse caso do Ives Mendes e nada foi provado efetivamente contra o Petralha, tirando aqueles áudios fora de contexto. Segundo o próprio presidente Mário Celso Petralha, ele foi coagido pelo Ives Mendes e não se envolveu em nenhum caso de corrupção. Adé, você lembra dessa história? Cara, eu lembro por cima, eu era muito piá ainda, mas não é bom pra ninguém, né? Ter pelo menos o nome citado, né? A gente não pode ser leviano de fazer acusações aqui, né? Mas se você conversar e começar a discutir sobre futebol com qualquer coxa branca com mais de 30 anos aí, em algum momento vai aparecer esse caso aí. Eles gostam muito de lembrar. Nos anos 90 a gente tinha muita polêmica com relação à arbitragem, né? Até o caso dos bruxos do bruxo, né? Aqui no Paraná. Não é bom pra ninguém, ainda bem que o Atlético no fim saiu ileso aí, né? O Petralha teve que cumprir ali, mas não é bom pra ninguém e espero que nunca mais o nome do Atlético esteja envolvido nesse tipo de situação, porque é uma bosta, né? Faz o nosso tesão em esportes ir pra fita, né? Eu nem gosto muito de ficar lendo sobre, sabe? Porque senão você larga a mão mesmo. Então, e
assim, teve outros momentos da vida do Petralha que ele foi colocado como corrupto, e principalmente os adversários e tudo, mas nunca nada é provado contra ele, né? Enfim, a gente viu o que aconteceu com o Atlético depois desse caso. Esse caso foi em 97. Então, depois o Atlético criou o que criou, fez o que fez e sempre sendo muito disruptivo. Então, acho que se eu pudesse colocar minha mão aí no fogo pelo Petralha, nesse caso, eu até acho que colocaria, porque nada foi provado e foi a primeira vez em que ele foi realmente muito polêmico, principalmente a nível nacional, e provavelmente sofrendo algum tipo de retaliação, porque esses áudios vazados a gente sempre sabe que tem alguém envolvido ali por trás. Mas uma história que passou. Inclusive o Atlético, o Petralha, né, tem muito inimigo, né, assim, dentro do futebol, até a gente vai falar mais pra frente um dos motivos ali, que deve ter gente querendo provar coisa contra ele, ou o homem tem o corpo fechado, ou ele realmente faz as coisas certas, né, isso ninguém nunca vai saber. Exato. Mas vamos pro próximo tópico aqui da nossa lista. Nosso segundo momento polêmico de Mário Celso Petralha foi sobre a construção da arena, agora arena antiga, né? Mas na época, a primeira arena brasileira, não tinha nenhum estádio com esse formato, o estádio mais moderno da América Latina, e na época, o primeiro, né, é legal contextualizar, o Atlético ficou muito tempo jogando no Pinheirão, e até que o José Carlos Farinhaque bateu no peito e falou, não, vamos voltar para nossa casa, vamos voltar para a arena, junto com o ex-governador do estado, Ney Braga, eles fizeram uma reforma, e acabou que virou aquele estádio saudoso, meu pai até falava, ia mijar atrás do Pinheiro, e tantas outras histórias que, se você é um atleticano um pouco mais velho, você vai lembrar. E o Petralha, logo quando ele assume, muito no mesmo ano, inclusive em 97, junto com o caso Ives Mendes, o Petralha tem uma atitude ali que naquele momento é bem polêmica, porque ninguém pensava em estrutura naquele momento, ninguém pensava em centro de treinamento, em estádio e tudo mais, e o Petralha já pensava. E por isso a polêmica, porque ele foi lá, botou no chão o estádio que o Atlético tinha e construiu um estádio muito, muito mais moderno, gigantesco para os padrões da época, e usando o dinheiro da venda de dois atletas, né? Ele vende o Oséias e o Paulo Rink, em vez de investir em chuteiras, que ele sempre falava, né? Uma hora vamos investir em chuteiras. Ele investiu em tijolos nesse momento. Foi muito controverso na época, né? Mas no dia 24 de junho de 99, alguns anos depois, então, o Atlético estreava a sua nova arena ganhando do Cerro Porteño por 2-1. O estádio agora teria capacidade para 32 mil espectadores e começou a ser chamado de Arena da Baixada e não mais Joaquim Américo. Eu estive nesse jogo, não me lembro muito bem porque eu era muito novo, eu tinha 5 anos nessa partida de 99, mas eu lembro que era um hype muito grande quando o negócio ficou pronto. Até teve um certo burburinho, né, ali da galera antes de ficar pronto, mas quando ficou pronto se mostrou nada polêmico o projeto do Petralha. Legal não fui nesse jogo, tá? Mas fui muito no Farinhacão. É legal de lembrar, assim, porque o Atlético, como todo mundo sabe, era um time completamente fudido até 95, e uma das coisas que era muito precária, talvez a palavra, né, era o próprio Joaquim Américo. O Farinhaque faz essa grande revolução, essa grande remodelação da nossa estrutura, e o estádio fica bem bom, assim, até em 1994 a torcida do Atlético volta pra Baixada num jogo contra o Flamengo, que teve uma festa gigantesca, inclusive tem vídeo no YouTube, se você tiver tempo, vá assistir, bem legal. O jogo deu 1-1, se eu não me engano, então o Atlético ficou muitos anos longe da Baixada, voltou em 94 e 3 anos depois o Petralha já chegou e falou, foda-se, vou jogar tudo pra fora, vou colocar tudo isso aqui no chão e vou fazer outra arena. Então isso pros atleticanos mais antigos, né, isso falou, porra, a gente ficou tantos anos, Farinhaque fez aqui e você quer destruir tudo. Daí no fim ele fez, né, como a gente conhece o homem, ele fez e no fim deu certo, até de 97 a 99, se você for analisar, são 2 anos e é um espaço de tempo até não tão grande, né, porque pra ter uma arena, né, que era pra ser inteira, mas o Atlético não conseguiu comprar o expoente lá durante muito tempo, mas no fim eu acho que deu certo ali eu tenho certeza que deu certo essa renovação, e o Atlético até voltou, né, pro Pinheirão, né, nesse tempo, foi campeão paranaense em 98 e tal, que era um time bem bom também. A venda do Lucas
Palmeiras também pagou uma partezinha aí dessa Arena da Baixada. A vermelha, que tem muita gente. Como tinha gente saudosa do Farinhacão, hoje em dia tem gente saudosa da Arena Vermelha, que falam que aquela arena tinha cara de Atlético. Tinha cor de Atlético, pelo menos. A atual não tem cor, infelizmente. Exatamente. E, paralelo à arena, teve toda a questão do Pavoc em São José dos Pinhais, a compra do Aras, e onde é o CT hoje, ali no Xaxim, enfim. Um Bará, né? Bará, né? E tem uma outra coisa também, que era o ginásio, né? O ginásio também era muito querido, muita gente ia, né? E parou de existir tudo isso aí, né? O ginásio foi pro caralho e o Atlético nunca mais teve. E o ginásio tinha festa, tinha baile, tinha futsal, tinha bastante coisa, e o ginásio foi pro caralho. Enfim, mas tudo por um bem que hoje, em 2022, a gente consegue ver que foi um bem positivo pro torcedor, né? Tem gente com saudade do ginásio ainda. Tem, mas tem gente com saudade do Atlético fudido na segunda divisão. Exatamente. Já que falamos de uma polêmica que se mostrou positiva. Eu gostei do título ali Agora vamos falar da polêmica que essa já dá pra cravar, né? Negativa demais. O amor que Mário Celso Petralha tem com a torcida do Atlético é uma coisa simplesmente surreal. Então vamos lá. Aqui é um grande compilado de coisas. Ingressos caros, torcida humana, lembra dessa? Essa da torcida humana é um negócio que até hoje é difícil de engolir. Torcedores são consumidores. Se um torcedor comprar os 40 mil ingressos, eu não ligo. É isso aí. Ingratos, vocês são ingratos, vocês não merecem isso aqui. Não merece tudo isso. Vocês só querem vantagens. Seus pulhas, seus pentelhos de merda. Do tempo. Chutando o torcedor no Janguito Malucelli e ficando puto, xingando o cara agora na semana retrasada, num amistoso contra o América. Enfim, todas essas questões que foram magoando o Petralha ao longo da trajetória dele como presidente do Atlético. Então a gente lembra do estádio, a gente lembra do CT, a gente lembra que não era um time de bairro que foi transformado num time internacional. Hoje em dia dá pra cravar que somos um time internacional, conhecido, pelo menos na América. Ao longo de toda essa trajetória, ele ficou, vamos lembrar, só um mandato longe, né? O mandato do Marcos Malucelli, que inclusive caímos para a segunda divisão nesse mandato. E durante todo esse tempo, a torcida também encheu muito o saco dele em momentos que não precisava. Contínuos aumentos no preço do ingresso, poucos planos de sócio, zero transparência com o sócio, zero transparência de qualquer coisa que aconteça lá dentro, foram blindando o elenco e a instituição e afastando a torcida. Então a terceira polêmica é o amor que Mário Celso Petralha tem com o clube. O eterno amor e ódio, né, cara? A gente sabe que ser um dirigente de um clube de futebol, principalmente no Brasil aqui, não é fácil, né? A gente sabe que tem muita gente que é insuportável aí, inclusive eu vivo falando aqui que o homem precisa se preservar um pouco, porque todo mundo tem o WhatsApp dele, e se não bastasse todo mundo ter o WhatsApp dele, ele responde, né? Ele lê todo mundo, então eu acho que ele agora, como um homem de idade, ele precisava se preservar, falando só com relação ao tete-a-tete, né? Essa relação pessoal dele com torcedores, né? Então, esse negócio de chamar o cara de gordinho, chutar o gordinho lá no Janguito, ficar discutindo com os caras, isso eu acho que até pra ele, por saúde mesmo, porque ele é um cara idoso, ele precisava se preservar desse tipo de coisa aí, né? Mas com relação ao tato, né? Ao trato, agora falando de dirigente pra torcida em geral, assim, é muito falho, né? A gente até tava comentando no nosso grupo que o Petralha, ele vê o torcedor como um cliente, mas ele cobra atitudes de um cara apaixonado, de um amor, né? Então, assim, ele te cobra como se ele te vende um serviço, te cobra vendendo um serviço, mas ele quer que você pague porque você ama o Atlético. Não é meio que desbalanceado, assim, ele realmente peca muito nisso, porque, queira ou não, o clube do futebol, se Deus quiser, vai continuar assim, sempre vai ser movido à paixão da torcida, né? Até porque, quem não sente raiva de torcedor que, se o time começa a perder, para ali no estádio? Quem não sente raiva de torcedor que, sei lá, muda de time se o time não tá bem? Então, que não é a relação de cliente, né? Assim, se você compra Coca-Cola e a Coca-Cola muda o sabor, você vai comprar Pepsi, você vai comprar qualquer coisa. Não tem esse amor pela Coca-Cola, né? Que é a coisa que
que move um clube de futebol. A gente cobra, mas a gente sabe que nesse momento, né, dificilmente alguém vai conseguir entrar na cabeça do Petralha e fazer isso mudar. A gente torce sempre porque são pequenas atitudes que vão fazer. O torcedor não pede muito, né? Ele reclama, ele fala que o torcedor quer tudo, que só quer vantagem, mas muito pelo contrário, né? Um torcedor que fica praticamente 2 anos pagando R$150 no ingresso, que sei lá, é 10% do salário mínimo, é uma puta de uma grana, não é um cara que só quer vantagem, né? É um cara que, inclusive, não tem vantagens, né? A não ser que você conte que 2 máscaras são vantagens para um investimento de mais de R$3.000. Mas, enfim, a gente sempre espera que isso melhore e que alguém no clube lá consiga fazer pequenas ações ali que deixam o clube mais simpático para com o seu torcedor e principalmente o sócio torcedor, né? Exato, é uma questão de, acho que esse desgaste com a torcida, ele vem muito ligado aos anos de ego e impaciência da cultura brasileira. Porque a cultura brasileira é assim, não é só o torcedor de futebol. O brasileiro, ele não tá satisfeito normalmente com nada. Seja com o governo, seja com o síndico do condomínio, seja com qualquer coisa. Com o administrador do grupo de WhatsApp. Nunca existe uma satisfação. Sempre existe uma vontade de criticar. Isso é cultural do brasileiro. O brasileiro é assim. Com o futebol é muito mais sensível. Você vê o Flamengo que acontece. Os caras perderam o campeonato carioca, estão invadindo o carro de jogador, quebrando tudo. Pô, entre outras coisas que a gente vê anualmente no futebol brasileiro. Só mudam os clubes. Às vezes um clube vai estar bem, às vezes um clube vai estar mal, e essas cobranças vão ser iguais. E com o Atlético não é diferente. E até por isso que ele blinda o clube. Ele blinda os jogadores, ele blinda o administrativo, ele blinda todo mundo, não deixa ninguém entrar lá. Quantos anos não temos um repórter cobrindo o treino do Atlético, que possa ficar lá vendo o treino? E isso não existe em outros lugares do país. E no Flamengo, lá é todo mundo vendo o treino. No Corinthians é todo mundo vendo treino. No Palmeiras é a mesma coisa. O que eu acho uma coisa boa, daí nesse caso. Porque assim, você vê, tem uma briga no... Sei lá, cara, quem nunca brigou no futebol, tá ligado? Imagina os caras que são competitivos pra caralho. Vira e mexe, alguém dá um carrinho mais forte, discussão. No outro dia tá na capa da Globo.com. Daí tem algumas coisas assim. Por isso que eu acho que o Petralha, ou ele caga na saída ou ele caga na entrada. Ele nunca... Ele consegue ver as coisas de uma maneira certa, mas sempre tem que ser. Tanto, cara, que você tava falando aí do Flamengo e tal, muitas das discussões, assim, tirando algumas exceções, muitas das discussões do torcedor do Atlético com o Petralha são com relação a relacionamento, não é nem sobre futebol, né? Sim. Tanto que a maioria das polêmicas que a gente reclama mais, o time tá até bem, tá ligado? Sim. Então, assim, pô, um time, 2 anos aí mais vencedores que a gente teve nos últimos anos aí, em todos os anos da história do Atlético, ainda teve polêmica de coisa. Então, a diferença do Petralha do Atlético e do Petralha pros outros times, eu acho que é que ele consegue deixar a torcida nervosa sem ser com relação ao futebol. Parece que ele precisa de alguma coisinha, né? Exatamente. Ele é brasileiro, ele precisa de algo pra reclamar, exatamente, né? Ele, inclusive, falou isso. Não, eles sempre estão reclamando de alguma coisa, agora pegaram o Alberto pra Cristo. Enfim, deu no que deu. Mas vamos passar, porque esse assunto que a gente acabou de debater da relação dele com a torcida, dá um programa inteiro sobre isso, se a gente quiser fazer. Mas vamos pra próxima, o 4º momento polêmico da nossa lista, que esse, pra mim... Cara, isso me pegou muito. Um dia antes de uma final internacional, a segunda na história do clube, em 2018, Copa Sul-Americana, você vai lembrar muito bem que um evento surpresa ia acontecer na Arena da Baixada. Para poucos e bons. Para poucos convidados. Era só a nata que estava lá presente, a nata dos torcedores e alguns influenciadores, algum imprensa. Teve influenciador? Teve alguns convites especiais lá para alguns... Só quem ficava pendurado no saco do velho. Quem gostava muito do velho ou imprensa. A imprensa também estava lá presente e foi transmitido com pompas, garçonzinhos servindo coisa e tudo mais. E o Atlético muda completamente a sua identidade visual e também o seu nome, um dia antes de uma final internacional. O cara fazer isso é ser muito maluco, né? É jogar uma pressão num projeto. Ó, primeiro, eu acho um projeto muito bonito. A logo nova realmente diferencia. Se quiser comparar aí, tem as duas na sua tela aí. Tem as duas aqui. Diferencia muito o Atlético dos outros Atléticos. O Atlético com H, eu gostei, mas naquele momento a gente só tem essa opinião hoje porque ganhou no dia seguinte. Porque se não tivesse ganho no dia seguinte, não teria adesão, ia ser uma merda, todo mundo ia odiar, e essa é a verdade. Ele correu o risco, e qual a experiência dele? Eu não correria esse risco, porque o Atlético gosta
gosta de dar umas pipocadas, mas dessa vez deu tudo certo. Exatamente, eu acho que se o homem tem alguma coisa pra agradecer na vida, primeiro é que ele é rico pra caralho, e segundo que o Atlético ganhou esse jogo aí do Júnior Barranquilla, porque ia ser um desastre. Tanto que quando saiu, eu lembro quando saiu, vazou tipo, cara, uns 40 minutos antes vazou uma foto da camisa, e a foto era muito mal tirada e tal, e cara, até depois, assim, eu achei a primeira camisa dessa nova era aí feia pra caralho. Sim. Mas o Atlético foi campeão de tudo com ela, eu comecei a achar ela maravilhosa, inclusive eu não tenho esse tipo de informação, mas eu boto fé que é pelo menos tá no top 10 camisas mais vendidas da história do Atlético Paranaense. Mas ela era feia pra caralho, na primeira vez que eu vi ela, eu falei, eu não acredito, acabaram com o meu clube. Tem muita gente que pensa ainda assim, vira e mexe aparece aí nos comentários, pessoal que realmente desgosta, falou que não vai comprar enquanto tiver com esse símbolo novo, só vai comprar se voltar. É um outro assunto polêmico também, que a gente pode debater em alguns momentos, eu não sei se ainda vale, mas eu acho que vale, porque ainda tem muita gente que pensa o contrário com relação a que falam muito que é um mais tradicional, né? E daí eu tenho o argumento de que esse escudo aqui é um dos que ficou menos tempo sendo usado na história do Atlético, mas enfim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas fato é que grande parcela de quem gosta hoje em dia foi graças a esse título aí, porque se o Atlético perde, repito, iam colocar no cu do escudo, iam quebrar a baixada e tal, mas o Atlético foi campeão num dia muito especial, como a gente vive citando aqui, né, nos nossos programas, e deu certo, mais sorte do que juízo, Marco. Foi mais sorte do que juízo, porque claramente, muita gente se acostumou, né, muita gente começou a gostar depois de um tempo, porque se acostumou realmente, e também porque não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, você não tem opção nenhuma. Igual a baixada cinza. Você não se chama Mário Celso. Exatamente. De que você se chamar Mário Celso, você volta com esse outro escudo. Exatamente. Se você quiser mudar, você vira o presidente do clube. E não pode ser qualquer presidente, né? Lembrando que é muito importante que esse escudo e essa nova linha gráfica foi aprovada sem ninguém ter visto. Tem isso também. Foi aprovado sem ninguém ter visto. Ele só Imagina você chega num pitch pro teu cliente, Marcão, e fala o seguinte: eu vou refazer a tua marca, eu vou refazer todo o teu posicionamento no mercado. Você aceita ou você não aceita? O cara fala, mas como que é? Não, deixa com o pai. Dia tal você vai descobrir. Exatamente. E daí o cara prova e te paga. E foi exatamente isso que aconteceu. E ainda te paga um dia antes de você entregar pro teu maior cliente o bagulho, pro maior cliente dele lá. Exatamente. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E no fim das contas, graças a Deus, eu julgo que deu certo. Deu certo. Eu gosto muito do nome, tá? A parada de ter voltado pro nome original, eu acho do caralho. Eu não lembro, eu juro pra você que não lembro, assim, qual que foi a minha primeira reação, assim. Mas hoje em dia, pensando, vendo os clubes lá, principalmente de Londres, esses clubes mais antigos, assim, eu acho do caralho que o Atlético tenha voltado ao seu nome original e ter uma grafia que não existe mais. Gosto demais, assim. E disso eu vejo pouca gente reclamar, assim, né? Cara, isso eu acho... Sabe, eu acho que eles tinham... E detalhe, Marcão, desculpe. Isso não foi nem citado na reunião. Ele nem falou pros conselheiros que ele ia mudar o nome. Porque na frieza do direito processual, o Atlético nunca mudou de nome. Exato. Né? Então nunca teve uma ata que fala, da agora em diante o H acabou, então é assim que o E, coisa, então... lembrando que Clube Atlético, do jeito que é escrito agora, que era o jeito português de dizer, depois que foram aportuguesadas as duas palavras, Clube e Atlético. Exatamente. Essa história, se você não sabe, o Atlético foi fundado com esse nome atual. E daí, segundo o Petralha, nesse mesmo evento, ele falou que em algum dado momento da história o nome de verdade se perdeu. Mas a gente sabe que eles acharam esse argumento, mas o que eles queriam mesmo era fazer um SEO ali, pesquisas no Google, para diferenciar dos outros Atléticos que existem, principalmente do Mineiro, que inclusive nessa mesma apresentação ele falou que é o Atlético mais conhecido e que é isso aí. Enfim, mais uma vez sendo Petralha, né? Vamos fechar essa lista com, acho que, a grande polêmica moderna do Petralha, que é uma luta que ele já tá há anos travando aí, que é com os direitos de transmissão. O Atlético desde 2019 não vende os seus direitos. Até teve um período antes que vendeu pra Turner, então 18, acho que vendeu em 17, começou em 18, mas a Turner não deu o prosseguimento, né? Não fez mais os campeonatos e o Atlético acabou sendo o único time de todos da Série A que não fechou em pay-per-view com a Globo desde 2019. O Petralha sempre argumentando
que não fazia isso por causa que os valores eram irrisórios e era injusto com relação aos outros, com relação ao que os outros clubes recebem. A Globo argumenta que é a mesma proposta para todo mundo, os outros aceitam e só o Atlético que não aceita. Mas dentro dessa guerra, na primeira batalha dessa guerra, quem venceu foi o Atlético, porque em 2019, o Atlético, vocês vão lembrar muito bem, tinha um time muito bom, muito acima da média, e acabou faturando, só em jogos de TV aberta, 20,4 milhões. E o que foi oferecido de pay-per-view foi 6 milhões de reais. Então só nessa diferença o Atlético já ganhou, mas na segunda batalha dessa guerra o Atlético acabou perdendo, porque agora, primeiro, o Atlético antes disso, durante a pandemia, lançou seu serviço de streaming e amparado pela lei do mandante, começou a meter o louco e transmitir todos os jogos em casa, porque já que não tinha a amarra do contrato com a Globo ou com nenhuma outra emissora, acabou transmitindo os jogos, então, dentro de casa e deixando seu torcedor 100% à mercê de links piratas e outras transmissões alternativas. E agora a Globo se amparou pela mesma lei, vai transmitir os jogos do Atlético fora de casa sem que a gente receba R$1. Tem uma batalhinha aí que é legal de citar, que foi uma pequena amostra do que aconteceria, que é com relação ao Campeonato Paranaense. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, a RPC ofereceu R$600 mil para todos os clubes, se eu não me engano, pro Atlético, pro Paraná e pro Coxa, R$600 mil por todos os jogos. O Petralha não vendeu, foi o único time que não vendeu os direitos pro Paranaense e foi pra final com o Coritiba. Quando chegou na final com o Coritiba, a RPC pagou R$600 mil pra transmitir só um jogo. Então o Atlético recebeu só por um jogo o que o Coxa recebeu pelo campeonato inteiro. Eu acho que é legal da gente citar também, cara, que o Petralha tá certo, né? O Petralha tá completamente correto. Aí realmente a diferença de grana que eles oferecem pra Flamengo e tal é absurdo. Oferece, sei lá, 6 milhões pro Atlético e 60 milhões pro Flamengo. Realmente é uma batalha justa, mas é uma batalha que o Petralha, ele é sozinho, né? É tipo 300 de Esparta. Ele tá só ele nessa batalha aí, e dificilmente isso aí a gente vai sair ganhando, né? Porque é aquele cara que é disruptivo, ele é aquele cara que tem uma opinião muito antes dos outros. Quem sofre é o torcedor do Atlético. Mas a gente já tem, inclusive recomendo, vou colocar aqui no card, a gente tem um podcast inteiro de quase uma hora específico sobre esse assunto e com relação a como o torcedor do Atlético sofre agora por um bem maior que pode ser que venha algum dia. Então é legal deixar bem claro que essa é uma polêmica do homem que eu acho que o torcedor, lógico que o torcedor não gosta de não ter o jogo na TV, mas se você for analisar e colocar na mesa os argumentos, é pelo melhor do clube de fato, né? Mas vamos ver no que vai dar, e brigar com a Globo nunca vai ser fácil, nunca foi fácil. Quando o Atlético achou que tinha conseguido um outro caminho, a Turner veio e largou mão, aí acho que até que o Atlético recebeu por anos que nem teve transmissão do Brasileiro pela TNT, mas enfim, essa lei do mandante veio, pelo menos o Atlético ganha mais uma graninha com streaming, né, também, que agora começou a vender separado, e isso aí vai longe ainda, vai ter muito tempo da gente discutindo onde passa o jogo do Atlético. E agora, com Casimiro ganhando força e Ronaldo transmitindo o Campeonato Carioca, Gaules transmitindo o Campeonato Carioca, eu acredito que os direitos de transmissão eles caminham para ser algo mais democrático, grandes empresas comprando e liberando para esses menores núcleos, principalmente ligados ao streaming, fazerem as transmissões e não mais o monopólio da Globo. Mas é bom que fique registrado, Petralha foi o primeiro e único a lutar de verdade contra isso, porque também se indignar e não fazer nada, tem um monte aí no país fazendo. Ceará, Bahia, Santos começaram a brigar, e é dinheiro, mesmo que seja pouco, ainda é dinheiro, né? O único que é doente mental que nega é o Petralha, e muito do sucesso dele, o sucesso dele do Atlético, é por causa disso, né? Ele realmente ele não se vende pra pouco dinheiro, não. E assim a gente encerra o nosso vídeo aqui, o top 5 polêmicas do nosso presidente Mário Celso Petralha. Espero que você tenha gostado. Dá o feedback pra gente. Vocês sabem que a gente, conforme o feedback de vocês, continua produzindo esse tipo de vídeo ou não. Fala então nos comentários se você curtiu, se você acompanhou até aqui. Dá um like nesse vídeo pra gente saber quantas pessoas chegaram até aqui. Então dê um like no vídeo.
Se inscreva no nosso canal, por favor. Eu tenho uma ideia, Marcão. Quero que você no comentário escreva amo o vovô ou odeio o vovô. Deixa só pra gente saber, jeito. Exatamente. E também diga qual polêmica que a gente não citou, né? Porque, como pelo menos contas, tem pelo menos mais umas 195. Exato. A gente sabe que tem um monte mais de polêmica, principalmente a arena. A gente passou por cima da arena cinza ou vermelha, mas enfim, é uma outra polêmica que daria pra discutir aqui. Mas enfim, se inscreva no canal, por favor, ajuda muito o nosso trabalho a continuar. E até o próximo vídeo. Falou!